Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre vírgula aplicada à oração subordinada adjetiva, né? E para falar sobre a pontuação, esse é um dos últimos vídeos, eu tenho que falar sobre oração. Essa dúvida surgiu com um comentário lá no Instagram, falando que não tinha entendido bem. Presta atenção, nós temos várias funções sintáticas na língua portuguesa. Por exemplo, sujeito, predicado, adjunta adverbial, adjunta de nominal. E aí, essas funções podem ser representadas por uma palavra. Por exemplo, um adjunto de nominal pode ser representado por um adjetivo, porque o adjunto adnominal ele vai caracterizar um nome, que é um substantivo, ou um pronome. Então, as orações, no lugar dessas palavras, vão caracterizar um nome ou um pronome. Então, a oração subordinada adjetiva, ela caracteriza um nome ou um pronome. Ela tem a função aí de adjunto adnominal. Não é a nossa ideia ficar explicando aqui, mas eu quero mostrar para vocês como isso funciona por conta da pontuação, tá? Aí nós vamos ter aí, para você entender perfeitamente o que é essas orações, é o seguinte: quando eu falo computador japonês causou boas impressões, perceba aí que nós temos japonês. Nós temos o sujeito, por exemplo, o computador japonês é o sujeito, causou boas impressões é o predicado. Nós vamos perceber que japonês é um adjunto adnominal que caracteriza o computador e é adjetivo. Agora perceba bem que nós temos a frase: o computador que é japonês causou boas impressões. Agora nós temos uma oração adjetiva. O que é uma oração adjetiva? Ela pode explicar ou restringir um termo, e esse termo ou é um nome, que é um substantivo, ou é um pronome. No caso aí nós temos o nome, que é o computador. O computador japonês é a característica do computador, ok? E aí, nós temos aí, é um trabalho emocionante, é um trabalho que emociona. Então, você tem aí uma oração adjetiva começada pelo que, tá? Então, nós já sabemos o que é oração mais ou menos. Eu quero explicar para vocês a questão da pontuação. Presta atenção. Nós temos duas classificações para essas orações. Pode ser restritiva e pode ser, além de ser restritiva, ela só pode ser explicativa. Quando ela é restritiva, nós vamos perceber que ela vai trazer uma informação específica, limita, tá? Ela vai trazer uma limitação, quer dizer, não é todos, é somente aqueles que têm aquela característica, tá? E elas não são marcadas por vírgula. Então, que fique claro, quando uma oração estiver explicando algo e ela não estiver entre vírgulas e trazer uma informação específica, ela está restringindo, limitando, ela não vai estar entre vírgulas. Então, aí nós vamos ter aí, ó, os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Quer dizer, somente os políticos que são honestos é que merecem nosso respeito. Aí tá sem entre vírgulas. Mas, Gisele, se eu colocasse aí uma vírgula, por exemplo, entre políticos e o quê? E honestos e merecem. Nós teríamos a ideia que todos os políticos são honestos. Então, a diferença é essa. Quando eu falo os políticos que são honestos, eu limito, quer dizer, só aqueles que são honestos que merecem nosso respeito. Por isso que essa explicação, está explicando que os políticos são honestos, está sem vírgula, é uma oração é uma oração adjetiva restritiva, porque ela vai adjetivar alguém, como adjunto de nominal, ela vai trazer qualidade, características ao nome, que é os políticos, mas ela vai limitar.
Porque se você não colocar vírgulas nessa frase, vai ficar interpretação. Vai parecer que todos os políticos são honestos e merecem o nosso respeito. Então, por isso que você tem que saber usar a vírgula, né? De acordo com a oração, são todos os políticos, nem todos são que merecem, né? Respeito, porque ela não está entre vírgulas. Agora, a explicativa, ela traz uma informação geral, genérica, sobre um substantivo. Todos vão ter aquela qualidade, tá? E vai estar entre vírgulas. Olha só, a restritiva não vai estar entre vírgulas e não é todos aqueles daquele grupo que vão ter aquela qualidade, mas já na explicativa, todos vão ter aquela qualidade. Por exemplo, o leão, que é um animal feroz. Então, quer dizer, o leão, que é um animal feroz, vive na selva. Quer dizer, todos os leões, né, vai ter essa qualidade aí. Aí você vai colocar entre vírgulas. Aí nós temos outro exemplo que nós podemos colocar, por exemplo, o homem, que se considera racional, quer dizer, realmente todo homem se considera racional, muitas vezes age animalescamente. Então, quer dizer, é uma característica que é para todos. Todos vão ter daquele grupo, vão ter aquela qualidade. Por isso, elas vão estar entre vírgulas. Aí perceba bem, as missões espaciais americanas, vírgula, que tinha cunho político, então quer dizer, todas as missões espaciais tinham um cunho político. Levaram o homem a pisar na Lua, né? Então, ela está explicando todas elas, sem exceções. Então, perceba bem, as orações adjetivas explicativas, elas deverão estar entre vírgulas. A diferença delas, por isso que lá fala, vai ser baseado na questão semântica. O que está querendo dizer ali? É interpretação textual pura. A falta de pontuação, principalmente da vírgula, pode levar você a dizer uma coisa que você não está querendo dizer. Então, perceba bem, quando eu falo que todos os políticos, os que são honestos, né, merecem respeito, se você tira, fica parecendo que todos os políticos são. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima.